Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, segunda-feira, agora são aproximadamente 6h29 da tarde, começo da semana, um dia com bastante volatilidade aqui no mercado. Lembrando que hoje, por ser feriado lá nos Estados Unidos, não tivemos as três principais bolsas operando e não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado em nosso calendário. Então, pessoal, dia bastante volátil, como foi mencionado. Donald Trump assume em definitivo a cadeira presidencial e teremos aí, como ele mesmo alegou em seu discurso, a era de ouro lá nos Estados Unidos e torcemos, né, para que possa refletir também aqui no mercado. Então vamos analisar o que aconteceu de sexta para cá, né, no final de semana, e as perspectivas aí para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, eu vou reduzir o tempo gráfico aqui para 4 horas para facilitar aqui o entendimento. Então, a gente fez aí a identificação das novas marcações, evidentemente sabíamos da menor volatilidade, né, a partir da noite de sexta-feira, eventualmente ali no sábado também. Sabíamos, né, a possibilidade grande do mercado vir, né, de fato buscar aqui as nossas regiões demarcadas. Colocamos aqui na região do 104 uma possibilidade mínima, né, de alguma reação por parte aí dos compradores. Evidentemente, a região mais forte era a região dos 102, 150 aproximadamente, e a região onde unificava os antigos topos descendentes. Então, pessoal, a gente percebe, houve, né, sim, uma retração mínima aqui na região do 104. A gente colocou bastante em xeque essa região, inclusive nem deixamos a marcação aqui nesse nível de preço. O mercado ele acabou vindo aqui, né, no nosso suporte primário. Tecnicamente houve aí, né, a retração quase que em cima da linha, mais uma vez reforçando aqui as nossas análises. E aí o mercado, por natureza, foi buscar ali a região na proximidade dos 106 a US$ 1.000, na qual também fizemos a identificação ali de um acúmulo de lotes. Eventualmente havia ali, se eu não me engano, aproximadamente US$ 14 milhões, que haveria sim a necessidade, né, de consumir esses lotes para que o preço, na sua guinada, fosse buscar ali a região do topo histórico. Então, pessoal, o mercado chegou na proximidade dos 106 mil. Ao que parece, houve a aquisição desses lotes, pois o preço acabou, né, passando um pouquinho além aí dos 106 mil, mas, ao que parece, esses institucionais acabaram desistindo aí, né, da retomada do preço na busca ali pelo topo histórico e, ao que parece, os próprios acabaram saindo ao mercado, induzindo aí o preço vir buscar níveis inferiores, né? Então, era um ponto teoricamente de decisão, um mini ponto, né? Tinha que haver ali um certo protagonismo por parte dos compradores, né, ao que tange aí a continuidade do preço do nosso alvo aqui no topo histórico. Então, por isso a importância de acompanhar na risca todas as regiões que mencionamos na análise, porque teoricamente são pontos em que podem haver aí uma certa volatilidade ou até mesmo movimentos mais verticalizados. Então, pessoal, houve aí a desistência desses compradores aqui na proximidade dessa região. Ao que parece, ninguém quis segurar a batata quente ao ponto de continuar agredindo o preço na busca ali pelo nosso objetivo. E aí o mercado acabou devolvendo, vindo aqui no nosso suporte secundário, que tecnicamente era o mais forte, até pela distância do preço que estava, né, ao preço a mercado naquela ocasião. Evidentemente, vocês podem reparar que os compradores novamente trataram de atuar, fazendo com que, de fato, fôssemos ali
no nosso alvo, né, ali na proximidade do topo histórico, inclusive, né, numa leitura mais positiva, a possibilidade, inclusive, de ultrapassar a região para que o mercado mostrasse aí uma força, uma aptidão, né, por busca aí de novas máximas, né, criando inclusive uma ascendência na própria estrutura do preço. Então, pessoal, um dia bastante volátil, né? A gente teve aí Donald Trump assumindo a cadeira presidencial. Acabei acompanhando aí em partes seu discurso de posse, não vi nenhum posicionamento em relação ao mercado. Obviamente, isso pode ter aí ocasionado a saída, né, dos compradores, evidentemente realizando, né, total ou parcialmente seus lucros, e tivemos aí uma retração do preço novamente para níveis inferiores e atualmente estamos aí na região dos 103.630. Então, devido às aos múltiplos rompimentos aqui dessa região na qual tínhamos marcado na sexta-feira, vamos remover. Não faz mais sentido utilizarmos como referência de preço. E provavelmente teremos aí o mercado novamente buscando níveis inferiores, mas vale salientar que no diário poderá prevalecer volume comprador e, tecnicamente, ainda mantém-se aí um cenário positivo, né, ou otimista. Então, pessoal, a gente coloca aí algumas possibilidades no radar para que você possa acompanhar o mercado no final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Eventualmente, né, mantendo aí um candlestick com prevalência de volume comprador, automaticamente a região de abertura desse candlestick até a mínima torna-se conflitada. Eventualmente, no fechamento do candle às 9 horas da noite, horário de Brasília, os vendedores tentando retroagir o preço a essa região na qual mencionei, poderá ter aí uma ação dos compradores na iminência, né, de novamente buscar aí níveis superiores. Perdão. Outro fator importante, temos a média de 20 períodos no diário, na proximidade aqui dessa região. Então, acaba enfatizando aqui a nossa análise, reforçando a área, inclusive, pela marcação, pela média de 20 períodos e pela questão conflitada entre a abertura e a mínima desse candle no diário. Então, é uma grande possibilidade aí, eventualmente confirmando, né, o volume comprador no dia de hoje. Novamente, teremos aí uma tentativa por parte dos compradores em buscar aí novamente níveis superiores para, quem sabe, novamente nos aproximarmos aqui da região do topo histórico, que foi atualizada aí na proximidade dos 109.400. Então, mais uma vez o mercado buscando aí a renovação da máxima, sinal bastante positivo. A gente, inclusive, tinha colocado que seria importante, obviamente, né, os compradores buscassem um nível acima, né, do topo histórico, demonstrando aí a sua intenção de continuar renovando. Nós tínhamos uma preocupação, eventualmente, da formação de um topo duplo, né? Nós não queríamos essa possibilidade, porque poderia induzir os vendedores a trabalharem de uma forma mais acentuada. Então, a gente tem um cenário mais positivo ao que tange essa análise agora, e vamos acompanhar daqui em diante se de fato tenhamos aí a confirmação, né, do volume comprador no dia de hoje, e acompanhar essas regiões eventualmente, caso os vendedores venham buscar aqui esses níveis onde
uma grande possibilidade, como mencionei, dos compradores novamente tentarem buscar níveis superiores na iminência para, quem sabe, nos aproximarmos aí novamente da região do topo histórico. Beleza, pessoal? Outro cenário seria o mercado de fato entregar toda essa movimentação verticalizada de hoje, no caso os compradores, e a gente ter aí prevalência de um volume vendedor. Eventualmente, eu ainda acredito que os compradores tentarão alguma reação, mas fica mais difícil a gente tentar algo mais incisivo, né, ao que tange aí novamente a busca lá pela região do topo histórico, ou até mesmo ultrapassar, renovando a máxima. Obviamente, o cenário mais positivo seria o fechamento do candlestick no dia com prevalência de compra, mas a gente tenta passar aqui todos os cenários para que você acompanhe, né, um determinado horário aí de fechamento, porque são condicionantes, evidências que precisam ser colhidas ao ponto, né, da gente conseguir tentar antecipar aí a movimentação do preço. Então, basicamente, é esse cenário, pessoal. A gente vai trabalhar com essas marcações na atualidade. Vamos utilizar a região aqui na proximidade do topo histórico como a nossa resistência, a nossa zona de patrulha. Continuamos utilizando esse suporte, que faz alusão aos antigos topos descendentes em sequência. A nossa média de 20 períodos e, obviamente, a região conflitada entre a abertura e a mínima desse candle, obviamente prevalecendo aí o volume comprador no dia. Beleza, pessoal? Então é isso. Para finalizar a análise de hoje, rapidamente analisando aqui o livro de ofertas, a gente percebe que novamente os vendedores se posicionaram ali na região dos 106 mil dólares. A gente tem mais 13 milhões e meio de dólares a serem vendidos nessa região. Então, novamente, é válido ressaltar a importância dos compradores terem protagonismo ao ponto de consumirem todos esses lotes para que o preço consiga dar continuidade na busca ali pelo topo histórico. De fato, é o único nível de preço que sobressai no lado dos vendedores. Temos aí um livro diluído, tecnicamente. Na parte dos compradores, a mesma coisa, um livro totalmente diluído. Não temos aí nenhum nível de preço com lotes em demasia. Então, basicamente, reforça mais do que a gente analisou diretamente aqui no gráfico, fazendo a ressalva aí da região dos 106 mil dólares. Então, basicamente é isso. Vamos acompanhar o fechamento do candlestick. No diário temos mais 2 horas e 17 aproximadamente aí para o fechamento. É de extrema importância a gente verificar aí como é que vai prevalecer o candle do dia de hoje. Muita coisa pode mudar nesse sentido, por isso a importância de aguardar. Rapidamente no semanal, a gente ainda está aí basicamente no segundo dia, né, com a formação do candlestick, muito cedo para a gente ter aí alguma leitura, evidentemente. No mensal, ressalta, né, um candlestick comprador, evidentemente, como vocês podem perceber. Um bom volume, tecnicamente, mas seria importante aí nesses próximos 11 dias que ultrapasse, né, o volume do mês anterior, do mês de dezembro. A gente sabe que o volume induz tendência, então seria importante, inclusive, né, que o preço fechasse acima, né, da região dos 108,5 e sendo um plus com o volume comprador sobressaindo aí o mês anterior. Então a gente tem 11 dias ainda, é bastante tempo. Vamos acompanhar e ver como é que vai se desencadear aí a formação do candlestick mensal. Então temos aí, pessoal,
É um final de mês bastante interessante. Temos Donald Trump assumindo a cadeira presidencial. Lembrando que suas falas podem impactar diretamente aqui o mercado de forma positiva ou negativa. A gente espera que impacte de forma positiva, né? Sabemos que ele é um ferrenho defensor da tecnologia por trás das criptomoedas, então a gente aguarda aí uma sinalização mais imponente, né, que possa aí, de fato, atrair mais investidores, volume e, consequentemente, buscarmos níveis superiores de preço e, para quem sabe, ali na proximidade aí dos 150 mil dólares até o meio do ano, né? Seria formidável, né? Bastante oportunidade aí para todos. E é isso. Vamos acompanhar aí o fechamento de hoje. A gente retorna amanhã com uma nova análise. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.